vibrações por Pitágoras, através dos números, se explica muita coisa, não só do macro, como também do micro. Não só do que está fora, como que está dentro. Não só do universo, como do indivíduo. Eu já quero deixar claro aqui, e vou repetir isso várias vezes, vocês vão perceber, que cada um de nós aqui, nós mesmos, nós somos muito mais do que um mapa pode dizer pra gente. Nós somos um grande mistério. E um mapa, seja ele astrológico, numerológico, sei lá, ele vai te dar um norte, mas ele nunca vai falar tudo o que você é. Não vai falar. Ele vai te dar um norte. Mas não tem como expressar o que é cada ser que está aqui dentro de números, ou dentro de astros, ou dentro de um mapa. Porque tudo isso também foi desenvolvido por seres humanos. Todas as técnicas para se ler os mistérios foram desenvolvidas por seres humanos. Então, Pitágoras dizia que os números são as vibrações de Deus. Tanto que para os numerólogos, a gente não fala os números a gente fala quando a gente está falando de continha de dividir e tal. Quando nós estamos falando de números para a numerologia, para analisar uma pessoa, para analisar uma situação, uma data, nós chamamos de vibrações. Vibrações numéricas ou somente vibrações. Por quê? Porque, segundo Pitágoras, os números eram as emanações divinas. Então Deus, deusa, deuses, entendam vocês como quiserem, lança de si mesmo para o todo vibrações diferentes que combinadas entre si criam a vida, como a gente viu as formas da proporção áurea. Então nós mesmos, nos nossos nomes, temos as pontes de conexão do sagrado. O nome que a gente ganha do nosso pai, da nossa mãe, ou sei lá, de alguém que escolheu esse nome pra gente, são as nossas pontes de conexão com essa divindade. Entendam vocês, a divindade, da forma que for, uma energia, isso não importa. Mas o sagrado em si, essa energia que tudo permeia, que cria a vida. A partir do nosso nome, Pitágoras entendia que podia se entender um pouco do mistério de você mesmo estar vivo. Por que você está aqui? Então, quando a gente conhece a numerologia e outros instrumentos de autoconhecimento, a gente percebe que dá pra gente encontrar ali no meio do emaranhado quem a gente é, quem de fato a gente é. Pode ser que muitas vezes você se depare com um número ou qualquer outro tipo de mapa, de instrumento para autoconhecimento e você negue na hora, falando, não, eu não sou assim. Mas aí você tem que voltar. O autoconhecimento não é só você ler o mapa, você volta lá atrás para você saber, peraí, mas por que será que eu não sou assim? Será que um dia eu não fui assim? Olha, aqui diz que você é uma pessoa super extrovertida, alegre. Falou assim, nossa, mas não sou nada disso, rabugenta, chata pra caramba. Por que será? Por que será? Então o processo de autoconhecimento, ele vai muito além de você ler lá o número. Então o seu caminho aqui na vida é o 9. Então você vê pra isso, aquilo, outro. Aí você fala, nossa, legal, bacana. Mas eu não sinto nada disso na minha vida. Por que será? Vai pra dentro de você mesmo para descobrir. Então, como eu já disse para vocês, a numerologia pitagórica é uma numerologia baseada nos ensinamentos de Pitágoras, mas não é uma numerologia que nasceu lá. Pitágoras não fazia a numerologia que a gente faz hoje. Não fazia. Muitas técnicas numerológicas, elas são técnicas modernas, baseadas no quê? Na tabela pitagórica, que vocês vão ver já, que tem o significado, a equivalência numérica das letras, isso sim, é lá da escola pitagórica. Mas muitas técnicas, e até como se encara determinada vibração, às vezes sofrem interferências e influências da cultura. Então, para determinada cultura, o 6 simboliza a família, para outros não, para outros é o 5. Essa é a tabela pitagórica, que eu acredito que muitos de vocês conheçam, né? É uma adaptação, essa é uma adaptação ao nosso alfabeto, tá? Esse código pitagórico, essa tabela é baseada no código pitagórico, que era originalmente com as letras gregas, depois em latim também, foi se desenvolvendo com o passar do tempo. E como eu falei, os números são fontes de apoio, poderes espirituais
para acessar e atingir a divindade. Veja, se são pontos para atingir a divindade e está no meu nome, opa, então Deus está onde? Em mim. Vibrações numéricas. Pitágoras chamava os números de 1 a 9 de números puros. Depois deles, você pode então fazer N cálculos a partir dos 9 números. Então, do 1 ao 9, Pitágoras chamou de números puros. E os números mestres? Os números mestres é algo muito interessante. Por quê? Porque, vejam, eles são a vibração, uma vibração numérica 2 vezes, que somada tem outra ainda. Então, por exemplo, se você pegar o 11, é 2 vezes o 1. Ele tem a vibração, todas as características do 1 em duplicidade e mais o 2, porque 1 e 1, 2. Então, o mapa, ele é composto do quê? Basicamente, nome e data de nascimento, nome de solteiro e data de nascimento. Então, no nome está expresso quem sou eu. De novo, nós somos muito mais do que isso, mas é uma pincelada de quem eu sou. Então, a gente vai encontrar a nossa alma, a nossa personalidade e o nosso caráter. Tá? Vocês vão ver que na data de nascimento vem dizer o que eu vim fazer, né? O que eu vim aprender e como fazer. Como fazer é o mais importante. Esse é um dos números que a gente vai analisar hoje. A gente vai analisar a alma e vai analisar o caminho do destino, o caminho de origem, que é calculado com base na data de nascimento. Mas existem outras técnicas avançadas também, que são os números kármicos, por exemplo. Eu acho muito interessante. Mas, por exemplo, os números kármicos é uma coisa muito específica, porque de repente a pessoa para quem você está lendo é uma pessoa que não acredita em karma, é uma pessoa que não acredita em reencarnação, por exemplo. E os números kármicos estão diretamente ligados a isso, que é você calcular como se calcula o ano pessoal. Você pega a data de aniversário. Então o meu é 18/1. Então você vai fazer 18/1 e o ano, então 2012. Tá? O ano pessoal na numerologia começa no dia do aniversário da pessoa. Então, no dia 18/1 de 2012, eu entrei no meu ano pessoal. Como que você vai fazer? Você vai somar 8 com 9, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Dá 15, que dá 6. Então, eu estou no meu ano pessoal 6, que é o ano pessoal da família, o ano pessoal dos amigos, das pessoas que destacar das pessoas que você ama, essas coisas todas. E entre outras coisas também. Então, o ano pessoal é muito simples de vocês calcularem, mas existe um outro cálculo também que vai dividir o seu ano pessoal em períodos, tá? Então, você vai pegar o seu ano, eu não vou fazer aqui pra vocês, é só pra vocês terem uma ideia. Você vai dividir períodos, então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Você faz cálculos numerológicos que você encontra outros números. Então, pode ser, meu ano em si é 6, mas eu posso estar vivendo e estou realmente o 3. Então, eu vou sofrer influência desses dois números em determinado momento. Então, é isso, gente. O mapa em si, ele é aquilo que eu mostrei pra vocês. O nome, onde você encontra alma, personalidade e caráter. Data de nascimento, você vai encontrar o caminho do destino, que é o que a pessoa veio fazer e como ela veio fazer. Você vai encontrar os ciclos de vida, os potenciais ciclos de vida, são aqueles que eu falei pra vocês, que são 3 ciclos de vidas, os potenciais, que são os pináculos, 4, os desafios da pessoa, 3, tá? E essas técnicas avançadas aí é só mais profundo, né? Não tem como a gente abordar ainda bem uma boa. A pessoa que tem a alma 1, ela sempre vai buscar situações ousadas. Então, se está numa sala e que todo mundo está falando que a parede é rosa, um vai dizer que eu escolho. Uma pessoa que vem, por exemplo, com o caminho 2, ela jamais vai ser aquela que atiça o fogo, né? Tipo, Josi, Bruno falou isso de você. Bruno, sabia que a Josi falou isso de você? E o 2, ele não pode, gente, é porque ele é exatamente o contrário, ele é um mediador. O 2, que no caminho de uma pessoa, é aquela pessoa que veio exatamente para apaziguar, equilibrar os opostos, né? De repente pode ser até um juiz, né? Falando de profissões, até um juiz pode ser. Esse é o 3, gente. A caralice ou a timidez excessiva também, tá? Quando tá nesse equilíbrio. Geralmente porque parece ser qualquer
fala mais nada. Eu, quando na verdade, sou um grande comunicador. Quando a gente é criança, a gente está colocando para fora tudo isso. Então a criança ela vai querer falar, vai querer fazer, fica até inconveniente às vezes. Mas a gente tem que ter muito tato em como a gente vai moldar aquela criança. Porque às vezes uma palavrinha que a gente fala para uma criança já vai afetar a vida dela. Então, gente, o que é muito importante que a gente saia daqui ou de qualquer tipo de curso, de coisas que a gente vai buscar o autoconhecimento. Autoconhecimento é, na verdade, você se lembrar que você é uma porção divina também. A capacidade da gente enxergar a porção sagrada de cada um de nós, dentro de nós, na natureza, na vida, no geral. E mesmo que, como fala no vídeo, né, faz pouco tempo que a gente está aqui. Então é muito difícil, existem certas coisas que a gente não consegue compreender. A gente não consegue, às vezes, nem compreender que raio é a proporção áurea. A gente não consegue nem entender o que é isso, para que é isso. Que dirá tentar compreender o que é o sagrado. Então, a numerologia vem para auxiliar a gente a descobrir as nossas potencialidades, os nossos talentos e os nossos desafios, que são partes do sagrado que compõe cada um de nós.